Olá, bem-vindos a mais um episódio do Além dos Números. Hoje, novamente, um convidado muito especial. Ele é extremamente especial porque ele teve uma importância numa virada de chave do meu casamento. Imagina um marido que não fazia festa para a esposa há mais de 20 anos de casado. Escolhe esse cara para comandar toda a festa. Então, ele é incrível. Emerson Donadon é empresário, chefe e criador de experiências gastronômicas que vão além da cozinha. Formado em Química, Economia, Publicidade, encontrou sua verdadeira paixão na gastronomia, onde construiu a Amaô Gastronomia, referência em eventos e alta gastronomia em Campinas e região. Dono de uma visão administrativa afiada, uniu criatividade, estratégia e sabor para transformar refeições em momentos memoráveis. Com mais de 138 mil seguidores no Instagram, Emerson compartilha conhecimento, inspira empreendedores e mostra como a gastronomia pode ser um poderoso elo dentro dos negócios. Seja muito bem-vindo, Emerson Donadon. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu fico emocionado. Cara, olha, não é possível. Meu time te ama, você viu? Tô vendo, que legal. Muito obrigado. Bom, inclusive que é interessante esse início de relação, né, que a gente teve com a Fazendo a Festa para Fabiana. Foi uma coisa super legal e até hoje eu vi um corte de outro podcast que eu fiz que eu falo dessa história. Não, foi muito legal. Eu nunca vou esquecer, porque eu comecei a procurar ali na internet e a hora que eu vi você, deu um toque e falei, tem que ser esse cara. E aí quando eu vi, você era de Campinas, acho que você já estava... Eu lembro que foi logo quando você começou a falar sobre o Ratatouille, né? Sim. Na churrasqueira. Você estourou, né? Estourou. E aí eu falei, aí a gente fez a reunião, eu lembro que você chegou da reunião super cansado. Acho que tinha chegado de um evento, Não, você teve acho que 5 eventos no final de semana. E aí você já sei o que fazer, tem um livro aqui, tem pipoca, tem isso, tem cocada. Falei, cara, a energia, a sua entrega, como que é buscar o único em cada festa? Porque você não fica repetindo as coisas, né? Não, na verdade, eu acho que assim, você sabe que eu estava lá na recepção aqui da tua empresa, eu estava vendo lá sobre propósito, acho que você fala em propósito e você fala em... Eu falo em mordomia também ali embaixo. Não, mas tem acho que essa motivação interna. Assim, todo mundo que é empresário, que se preza, eu acho que deve ter um sonho, um propósito, uma vontade a mais. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei em multinacional, trabalhei em banco e tal. Tudo aquilo era pequeno para mim. Não para minha ideia, eu queria coisas, sabe, falar, putz, cara, todo dia eu vou chegar aqui e tal. E assim, eu não tinha problema com o chefe, né? Meu problema era que as minhas ideias não cabiam, sabe? Não dá, não tem fim. Quando eu comecei a ter negócios, e a Amaô não é o meu primeiro, né? Mas é o que eu tenho hoje e tá super legal, muito legal. E quando eu cheguei nesse modelo de negócio de fazer uma festa para você, é sobre a sua história, né? É sobre a tua história com a Fabiana, é sobre a história da Fabiana com ela mesma para o aniversário, ou é o casal, a Maria e o João, enfim, que eles têm uma história que passou pela Bahia, que passou pelo interior de Minas, que passou, sei lá, que foram para a Itália, enfim. Cada um tem uma história, cada um tem uma verdade. E até por ser publicitário, onde você sempre busca as verdades por trás daquela marca, daquela campanha, daquele anúncio e tal. Quando eu comecei nesse negócio de fazer festa, eu falei, cara, eu preciso fazer coisas mais customizadas e não filha, molho, madeira, essas coisas que todo mundo espera. É de gente preguiçosa. E eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? E eu falei, cara, o grande lance é que uma festa, seja ela de aniversário, seja ela de casamento, você só está fazendo aquilo porque você quer contar uma história, você quer colocar a tua vida lá. A pessoa que está fazendo aniversário, 50 anos, sei lá, 30 anos, 40 anos, 90 anos, sei lá. Cara, você tem uma vida.
Pô, nada melhor do que aquele momento para você ser você mesmo. Você está chamando gente naquela festa que, no caso de um casamento, de aniversário e tal, te viu crescer, te viu nascer, pegou você no colo, sabe? Sua mãe, sua avó, sua tia, sei lá. Pô, cara. E lá você vai ser um cara diferente? Você não comeu filé molho madeira, vai comer no seu casamento agora, seu... E como que é com você? Eu tive a experiência, foi muito positiva. Porque tem até um vídeo seu que eu acho muito engraçado, que até a pessoa fala pra você assim, a pessoa quer que você manda vários tipos de cardápio. Uhum. Quase que você manda a pessoa a merda, né? Porque não é assim que você faz. Mas como que é essa questão dessa criação? Aqui tem que falar o que é, né? Como seria a parte de criação? Como que você se encanta com uma festa, com uma história? É assim, sempre que eu pego vamos dizer, seria tipo um case, né? É um case para mim. Então, assim, quem que é? Esse casal. Esse casal, putz, cara. E aí, quem é você? Quem é você? Mas me conta. Eu geralmente faço uma pergunta, falo assim, e eles geralmente não estão preparados para isso, para a resposta. Eu falo, olha, se eu pudesse pegar o João e a Maria, o João e a Maria, e transformar num menu, aquele menu que eu chego na festa e falo assim, é a cara deles. E aí, o que eu vou ter? Sabe? Assim, mas ninguém tá pronto para isso, Emerson. Não, porque é quase colocar você no divã para fazer um cardápio. Exatamente. E a pessoa fala, não, mas eu não sei, porque ela não gosta, eu também não gosto. Muitas vezes eles falam sobre o que não gosta. Eu falo, não, esquece que eu não gosto. Eu quero que você gosta. O que você gosta? O que faz sentido para você? Porque, teoricamente, tudo rola, sabe? Da maneira que você pode fazer, da maneira que você pode surpreender, entendeu? Só o molho madeira que não rola. Isso aí já foi. Mas assim, eu sempre busco encontrar o que está por trás, sabe? Sei lá, esse final de semana agora eu fiz um cardápio que tinha izakaya, que é um tipo de culinária, tipo um bar japonês, com parrilha. Então, existia era uma coisa dual, assim, sabe? Tinha uma coisa de izakaya e tinha uma coisa de parrilha. E era isso, entendeu? Aí, na hora do principal, teve sua parrilha e no final teve izakaya de novo. Que era o que eles curtiam, porque é algo que eles vão toda semana. Faz parte da vida deles, entende? E aí, e são pratos que eu não tinha ainda no cardápio, que não tinha nem feito ainda. Mas você faz? Faço, óbvio. A gente aprende e faz, entendeu? Você gosta de estudar isso? Sim. Para mim, você sabe que você sabe que aprender, você não para de aprender, né? Você for preguiçoso, você... Né? Mas eu costumo dizer que o colégio que eu fiz foi muito difícil, sabe? De química, assim, era puxado o negócio. E foi lá que eu aprendi a estudar, sabe? Por si próprio. Você tinha que... Porque só a aula não dava conta de você tirar nota, né? Então você tinha que estudar, fazer exercício de fisicoquímica, era uma loucura. E eu, sei lá, eu acho que eu tomei gosto por conhecimento, sabe? Então você... Como que é isso aqui? Nossa, mas peraí, isso aqui vai miso, que junta com o shoyu, que aí tem uma outra coisinha nesse prato que muda a técnica aqui, mas esse outro vai ser cru, o outro vai ser assim, e aí isso vai ter a beleza, enfim. Eu acho que assim, a gastronomia ela é uma coisa visceral, literalmente. Porque eu vejo, óbvio, que a parrilha, de tudo que eu faço, a parrilha é onde mais as pessoas sentem as pessoas entram num transe, às vezes, sabe? Porque falam, nossa, cara, tem o fogo, e tem bicho assado, e tem legume colorido e tal. É uma coisa meio uau, né? Você assa tudo, né? E a parrilha você fez tudo. Você atende vegano, o cara que quer carne super mal passada, muito passada, o que você quiser você faz. Você faz porco, frutos do mar, faz tudo. E eu vejo que o poder que a gastronomia tem de transformar as pessoas, sabe? Sabe onde que eu percebo muito isso? Nas degustações. E agora você vai me falar que você foi numa degustação. Incrível. E é que você é um cara legal. Às vezes tem gente que é meio...
sabe? Uma pessoa meio fechada, assim. Nem dá ideia. Não, ela chega na degustação. Chega assim. Oi. Boa noite. Fala, nossa, isso aí vai ser difícil. E aí, você no bar? Eu vou no bar, eu tô lá com o meu banquinho do lado, tá, vai conversando, a pessoa tá lá. Sim, o ceviche. Sim, ceviche. Aí ele vai, aí come ceviche, não sei o quê, aí toma um drink, não sei o quê e tal. Aí daí a pouco ele começa a abrir um pouquinho. Muito bom o ceviche, muito bom. Chega no meio do negócio, ele já tá assim. Puta, cara, é muito bom. Aí você fala, até que enfim. Então, a comida, ela é uma coisa que mexe com a gente, entendeu? Sim. Não tem jeito, cara. É igual aroma, sabe? Você sentir um cheiro, você não tem como parar de respirar. Verdade. Então, assim, a comida é a mesma coisa. A comida é um negócio que você fala assim, cara, você comeu um negócio, é bom, é gostoso, tá na temperatura que você queria, naquele momento que as pessoas que você quer, putz, cara, é mágico, né? Existe uma mágica. Não tem como você não mudar, né? Não tem como. Não tem como. Eu lembro que quando a gente fez degustação, a gente foi muito fechado. E a gente queria fazer código, sinal. Né? Não, porque sinal. Ele tinha um código. Olha isso, que maldade comigo, mas tudo bem. Porque a gente tinha um código de piscar. Se a gente piscasse uma vez, não era bom. Se a gente piscasse 2 vezes, era muito ruim. Mas se a gente fechasse o olho com força, era espetacular. Primeiro prato, espetacular. Segundo prato, espetacular. No terceiro, a gente falou, gente, vai pra merda. Porque de 3, ok, aí já não abria mais o olho. é só comer. E foi espetacular. Chega um momento que a gente não consegue comer mais, né? Porque é tanta comida. Porque você tem um menu vasto, né? É porque assim, a gente pega uma festa, sei lá, de 8, 10 horas, e você faz tudo em 2, 3. É difícil você comer, né? Você encurtar tudo isso e conseguir comer. Até porque no começo você come mais. E geralmente eu falo, olha, vai devagar, porque tem bastante coisa. Mas é impossível, porque o sabor é absurdo. Aí, imagina, a boca dá uma explosão. Eu nunca tinha vivido uma experiência como a do ratinho, do Ratatouille. Né? Você viu a hora que ele come, explode. E a hora que a gente pega esses pratos, é a mesma impressão. Parece que você está comendo uma coisa que você fala, da onde veio tanto sabor, tanta combinação? Mas sabe de uma coisa? Eu faço muita coisa experiencial, coisa ao vivo, coisa feita para o Rodrigo, né? Para a Fabiana. A Fabiana foi, acho que 8 itens você fez só para ela. A maçã, a cocada, a pipoca, um zilhão de coisas você colocou. O drink, o negocinho lá do Fabiana. Isso, um monte de coisa você colocou. E o que acontece? Essa coisa do fazer ao vivo, ele começou não pela experiência cenográfica, porque tem uma experiência cenográfica, mas pela experiência de qualidade do produto. Começou aí. Então, assim, quando eu comecei a fazer festa, os lugares que a gente faz festa são muito heterogêneos. Você tem uma cozinha de hotel e você tem um telhado, né? Que fala que é uma cozinha. E aí, eu falava assim, cara, como que eu vou fazer para entregar com qualidade? Eu falei, quer saber? Tira da cozinha, põe lá na frente. Vou finalizar na sua frente o seu, e o dela, e do outro e tal. E a partir daí, também veio a questão estética. Porque tem todo um look and feel, né, do que você entrega e tal. E aí uma coisa veio junto com a outra. Então você fala assim, você quer um exemplo? Churrasco. Qual que é a melhor carne de churrasco, né? Aquela que tá do lado, que você tá do lado do churrasqueiro, ele tira e corta para você. É essa carne que eu sirvo no churrasco para todo mundo. Porque eu acabei de tirar da churrasqueira, eu corto, salgo, coloco no seu prato. É isso. Não tem aquelas bandejas prontas com um monte de... Fim do mundo aqui lá. Deve ser preso, né? Deveria ter uma coisa na Constituição assim proibida. A experiência é única, não tem como. E você deixa isso muito claro, né? Você fala, é uma experiência que vocês vão vivenciar. Não é uma festa padrão. Sim. É uma festa de fato que você é contrário ao volante, né? Você quer que as praças funcionem bem, né? É assim, ó, a questão do volante é algo que... É assim, quando começa uma festa, você tem numa festa... Talvez a festa da Fabiana era um pouco diferente, porque era gente muito próxima, né? Mas, muitas vezes numa festa, você tem gente dos dois lados que nos conhecem,
ou até do mesmo lado que não se conhecem. Né? Eu trabalhei com o Rodrigo, hoje eu trabalho com o Rodrigo, e aí são pessoas diferentes que não se conheceram. Mas eu quero dar oportunidade de elas se conhecerem, de elas se encontrarem, de elas se esbarrarem na festa. Se eu coloco o coquetel ao volante, bem no começo da festa, aí esse cara começa a criar raiz, cara. E aí a raiz vai... Sabe? A raiz vai lá no fundo. Aí você quer colocar música e o cara vai lá para a pista. Não vai. Então, eu não sou contra o volante. Sou contra o volante no começo da festa. Entendi. Depois eu vou. Aí... Tranquilo. Sábado agora eu estava numa festa e uma coisa que eu tenho feito... Já viu mousse de chocolate na França? Que você serve com uma colher, assim, ó. É uma travessona e você serve. Aí o que eu faço? Eu saio pro meio da festa servindo. Mas é sobremesa. A festa já está acontecendo. Então, nossa, delícia. É uma loucura. Vi que esses dias você fez torta de limão, né? Vontade de matar você. Você gostou? Nossa, fiquei com água na boca. É porque vi no vídeo umas 7 vezes. É bom lá. Deu água na boca. É muito bom. Quase que eu te mandei mensagem hoje. Traz a torta. Pô, você não falou. Eu vou fazer uma e mandar pra você. Nossa, ficou muito... Porque você tem a métrica, né? Do meu jeito, né? Do meu jeito, Você estuda uma receita e faz o que você acredita que combina com tudo. Sabe o que acontece? Existe... Quando eu falo do meu jeito, o pessoal tem hora que fala... é do seu jeito. Não. Existe um quê de curadoria do meu jeito. Então, assim... Quantos merengue de limão eu já comi? Um monte. Aquele, pra mim, é o que... é melhor. Então, eu acredito que você tem que ter... Você não tem que ter 10 receitas de carbonara. Você tem que ter uma receita de carbonara. A receita. A receita. Você não tem que ter 49 receitas de feijão para acompanhar o arroz com feijão do PF. Você tem que ter uma receita de um bom feijão. Faz um. Se você fizer um bom, putz, cara. Você até consegue variar depois, coisas legais, entendeu? Eu vejo muitas receitas, às vezes, de volume. Eu tenho 200 receitas de molho de tomate. Cara, faz 5. Eles são 5. Porque lá na Itália não tem muito mais que isso em termos assim de variedade. Você vai pegar rabiata, sugo, blá, blá. Mas assim, faz bom. Faz bom, bons ingredientes. Eu acabei de voltar da Itália, fui para lá no sul da Itália. E é tudo muito simples, só que tudo muito bom. É delicioso. Então, o ingrediente é bom, o tomate é bom, a massa é boa, o queijo é bom. Aí o cara cozinha de uma forma até que simples. Acabou. Resolve. O sabor explode na boca. Explode, entendeu? E como que é, Emerson, replicar isso? Porque você tem ali a sua receita. Como é replicar isso? Porque você tem o pré-preparo de tudo, mas querendo ou não, você depende de pessoas. Porque tem festa sua que é muito grande. Para 500, 600 pessoas. 2.500. Como é replicar esse sabor para outros profissionais? Tá, é o seguinte. Eu acho que é tudo uma questão de engenharia, sabe? Você vai fazer uma festa para 100 pessoas é uma coisa, uma festa para 300, 500 é diferente, uma festa para mais de 1.000, 2.000... Aí não adianta eu falar para você que eu vou fazer talvez o carbonara como eu faço para 300. Vai ser diferente, vai ter que ter, talvez não role o carbonara, ou talvez role o carbonara porque vai ter muita ilha. Aí ele vai diluir, ele vai ser mais uma, entendeu? Mas geralmente a gente faz você tem que pensar muito bem aquilo que você vai fazer adequado para aquele tempo de festa, para aquela quantidade de pessoas. E, óbvio, tudo é uma questão assim, você não tem ideia. Quando eu comecei a pensar em fazer coisa diferente, que é quase desde o começo do buffet, as pessoas olhavam para mim, tipo garçom, gente de cozinha, falavam assim, mas cara, ninguém faz isso. Eu falei, eu sei que ninguém faz isso, mas eu faço. Não, mas ninguém faz. Não, eu faço. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Era quase tipo um infarto a cada festa, entendeu? Para conseguir entregar. Porque era um desgaste muito grande. É sério, era muito desgaste. Você conseguir convencer quem trabalha para você que é assim que tem que ser feito. Porque não queria fazer. Porque acho que quase ninguém trabalha como você, né? Não. Deve ser isso difícil. Mas, então, isso é um inferno. Porque assim, você conseguir convencer quem trabalha para você a fazer algo diferente daquilo que ela sempre fez, cara, é tenso. Hoje não. Hoje, quando eu vou lançar alguma coisa,
Primeiro que as pessoas já estão muito acostumadas com o meu jeito, do jeito que eu faço, a forma... E assim, tá mais do que validado entre, sabe, convidado e todo mundo fala, pô, é isso que é legal, né? Então eles entenderam, até por presenciar isso nas festas, né? E aí quando eu vou começar alguma coisa diferente que eles não conhecem, eu tô no front. Até o pessoal pegar o jeito, entendeu? Aí só vai embora. E sempre você tá lançando alguma coisa nova. Sempre, porque não tem como parar, né? Não tem como. Ô Emerson, você estudou Química, Economia, Publicidade antes de se encontrar na gastronomia. Como essas áreas diferentes formaram a base do profissional que você é hoje? Então, na verdade é o seguinte, né? Eu cozinho desde antes de tudo isso. Desde criança. A cozinha veio primeiro. A cozinha veio primeiro, né? Óbvio que eu comecei a trabalhar na cozinha depois de tudo isso. Mas eu acho que assim, se você vai ser... dependendo da especialidade que você vai ser, eu acho que quanto mais você afunilar... Putz, eu vou fazer química, eu vou trabalhar com biomassa dentro de uma cadeia produtiva da indústria, sei lá o quê. Cara, eu tô falando isso porque eu tenho gente que estudou comigo no colégio e hoje é pós-doc, sei lá, e trabalha com esse tipo de coisa. Então são pessoas muito assim, focadas no átomo. Sabe? O cara está próximo do átomo. Né? Quando você vai ser empresário, não adianta eu ser só cozinheiro. Eu não posso ser só cozinheiro, né? Eu também não posso ser só administrador, porque senão como que eu vou fazer? Sabe, vai ter que ir alguém na cozinha por mim para vender uma coisa que de repente nem eu sei. Então assim, pelo menos no meu caso, né? Eu acho que saber um pouco de tudo e óbvio, isso são as coisas que eu estudei, né? Mas que tem diploma, e aquilo que não tem diploma? E aquilo que você foi atrás por si só, que são coisas diferentes, sei lá, que vão te formando. Então, a forma como eu entrego, como eu leio a tua história para entregar um cardápio que não foi formatado por uma escola de gastronomia, mas pela minha vida, da forma que eu enxergo, que de repente eu tenho uma... A hora que eu encontro com você, eu tenho uma empatia por você, a gente consegue criar uma conexão, e eu falo assim, Rodrigo... Tô pensando nisso, cara. O que você acha? E tal. E aí rola, sabe? Assim como tem gente que não rola também. Nossa, tem gente que vai falar pra você. Tem hora que eu tô numa cozinha e falo assim, podia cair. Você Porque eu acho que não é todo mundo que vê a festa como algo excepcional, né? Não, que tem gente que vê... Hoje é raro ter alguém, mas assim, já tive gente. Não, eu queria saber quanto fica e tal. É porque eu só vou casar. Cara, que horror. Não dá nem vontade de atender, não né? Não dá, entendeu? Então, eu não trabalho para essas pessoas, né? Eu lembro, a Fabiana amou tudo, tanto que ela pediu uma nova degustação. Sim, né? a gente fez uma degustação pós-festa. Foi uma degustação pós-festa. E os churros que você fez... Porque daí a gente falando ali da festa, eu lembro que você falou, não, já sei, tem uma receita de churros, nem lembro de que país que eu tinha visto churros, e que você fez e que ficou, meu Deus do céu, espanhol. Pra comer aquilo... Legal, né? Meu Com chocolate Deus, quente, acho né? que eu comi uns 9. Sério? Se eu não me engano. Uau! Uns 9. E a festinha acabava muito rapidamente, já vinha uma nova que eles traziam uma pra remessa gente nova de churro. E não vencia trazer, Sério? porque todo mundo tava amando, porque tinha com chocolate, acho que era amargo. Que era com tipo chocolate, porque na Espanha eles comem o churro espanhol, né, que é mais fininho, que é aquele que eu fiz, Isso. com chocolate quente. Cremosão, Isso. assim, Nossa. sabe? É mais amargo, então não fica tão doce, igual a gente come com doce de leite. E né? você fez as duas versões, com doce de leite e comemos até dizer chega. Foi essa uma coisa... E teve algodão doce, não teve? Teve tudo, né? Acho que foi uma festa com era tipo quase X-tudo, 50 itens, sei lá, tinha muita coisa. Tinha. Você foi abraçando tudo e eu acho que a sua maestria é combinar tudo. Né? Porque não é uma coisa assim não, você foi combinando na festa cada passagem, início, meio e fim, como terminaria. Teve até lanche de pernil, né? Teve no final, pizza. Não foi? Mas sabe de uma coisa? Eu acho, isso é uma coisa interessante que você falou, o combinar tudo, né? Isso também é uma coisa que eu não coloco, por exemplo, essa coisa de, vou colocar lá, eu tenho 200 itens e você vai ticando.
Porque aí, cara, fica o samba do crioulo doido, entendeu? Sim. Porque aí o cara tem um negócio thai junto com uma coisa baiana, que junto com uma coisa mineira, que é junto com uma coisa francesa, uma italiana, e aí você fala... Não, você fez uma loucura, deu né? certo. Até teve coisa, ele falou, isso aqui acho melhor a gente escolher entre esse e esse. Qual que ela gosta mais? Isso. Qual ela vai sentir mais falta? Aham. Aí você foi realmente ajustando para que ficasse uma coisa assim absurda. Porque eu acho legal, assim, a gente ter um fio condutor, sabe? Sim. Dessa história. A festa tem uma coerência, né? Exato. E ter sempre coisas que vão acontecendo na festa, sabe? De maneira que a pessoa fala, nossa, que legal, mas ainda tem aquilo que eu vi no cardápio, então daqui a pouco eu não vou nem embora. Entendeu? Isso é legal. O povo acho que nunca foi tão bem alimentado. Se tem uma coisa que na festa dele tem, gente, é uma quantidade absurda de comida. Ele não economiza ingrediente. Então, eu até falei pra ele, porque na época tinha os tios da Fabiana que comia muito. Lembra que eu falei pra você? O Emerson, porque quando a gente fala em alta gastronomia, a gente pensa em pouca comida. Mas é a cabeça do brasileiro, acho que de todo mundo. Porque você vai no Dom, por exemplo, são porções pequenininhas de comida, né? Uhum. Então aí quando eu procurei você, um chefe, falei, ô Emerson, falei, não, Rodrigo, fica tranquilo, vão comer e comer bem. E realmente, os tios dela acho que nunca comeram tanto na vida, tanto que teve um lanchinho de pernil que eles não conseguiram comer. É sério? Falei, pra chegar eles não conseguirem comer o lanche de pernil... então acertou. Não, tinha muita comida. Eu acho que isso também é uma qualidade fora a equipe, né? O sorriso da equipe, todos eles estão muito com você. Não sei que trabalho você faz com o pessoal, Emerson, para todo mundo comprar, porque eu acho que você não vende festa, você vende sonho. Eu acho que ali tá todo mundo realizando um sonho de alguma forma. Sim. Porque como você faz para todo mundo tá tão bem? Sabe que isso muita gente me pergunta, né? Pô, equipe, como que faz? Porque realmente não é fácil. Não é fácil. E hoje a gente já tem 10 anos de caminho com a Maô, né? E, cara, não foi fácil formar essa equipe, entendeu? Mas o importante é que as pessoas que estão comigo, elas foram sendo selecionadas naturalmente, sabe? Assim, sabe seleção natural? Quem que aguenta? Porque não é fácil aguentar. Não. Entendeu? E não é fácil mesmo, porque... pra você ter uma ideia, no sábado a gente teve uma festa em Mogi das Cruzes. Às 8 da manhã eles estavam no buffet. Eles saíram do buffet no domingo às 5 da manhã. Nossa, quase 24 horas. Entendeu? Isso é uma realidade de buffet. Mas eu trabalho num regime lá que eu faço um 4x3. Entendeu? É um esquema de tipo... Ó, esse final de semana tem uma festa só, não vai ter festa, então descansa, e aí o que eles trabalham mais ganha mais por isso. Então, assim, é uma forma... Você vai compensando nas festas. Que eu pelo menos, eu tento colocar para eles assim... Porque quando vai ter festa, não tem jeito, cara. Vai trabalhar bastante, não tem jeito. Quem trabalha com festa é assim, não tem jeito. Mas conseguem descansar, conseguem se divertir, ter a vida e tal. Agora, voltando à tua pergunta principal, eu acho que esse lance de você conseguir as pessoas e o quão sedutor é o teu negócio para elas, sabe? O quanto elas têm orgulho de estar com você, estar ao seu lado, estar trabalhando lá, fala, putz, esse cara ele é louco, mas é legal, vambora, sabe? E assim, porque eu procuro fazer com que todo mundo ganhe bem comigo, sabe? Que sejam reconhecidos, sabe por que eu falo isso? Porque eu já trabalhei em empresa. E eu muitas vezes não fui reconhecido. Então você fez diferente. Eu sei o quanto isso é ruim, entendeu? Tem um vídeo meu que eu falei, tem muita gente que fala pra mim, nossa, cara, por que, putz, porque o cara prefere Bolsa Família, sei lá o que. Eu falo assim, cara, se a tua empresa tá perdendo pro Bolsa Família, é melhor repensar o negócio, né? Exatamente. Não dá pra você perder pro Bolsa Família, né? Porque tem uma pergunta que eu tinha te feito e você falou exatamente isso. Rodrigo, eu remunero diferente. Então, às vezes, eu tenho uma festa em cima da hora,
tem garçom que deixa a festa que ele já estava agendado e vem trabalhar para mim, porque ele sabe que ele vai ser melhor remunerado e ele sempre me coloca como preferência. Tem minha festa, ele vai comigo. Né? Eu chamo isso de padrão AMAO. Então, assim, quem trabalha comigo que não é fixo, que é freela, se ele atinge o padrão AMAO, ele ganha 50% a mais. Só que ele tem algumas coisas que ele tem que ser um cara bom, ele tem que entregar uma qualidade, mas ele tem que dar preferência. Ele não pode sumir por 6 festas e depois querer sentar na janelinha, entendeu? Entendi. Existe Você criou um protocolo para ele falar, cara, eu preciso contar com você também. Entendeu? Mas há uma recompensa. Entendi. Você transformou a Amaô Gastronomia em uma marca forte. O que a maioria dos empresários não entende sobre transformar um produto em uma experiência? Eu acho que a maioria não entende sobre marca. Eu, por ser publicitário, eu também... a minha última fase na época da publicidade foi migrar só para trabalhar com branding, estratégia de marca. E eu cheguei em alguns conceitos que foi o que mais me deixou assim... Putz, cara, é isso. Uma marca tem que ter isso. Ela tem que ser relevante. São 3 pontos. Ela tem que ser relevante. Então, assim, eu tenho um produto, você precisa de copo. Então, eu vendo copo para você. Entendeu? Você precisa de copo, você precisa de água, você precisa de... Pô, é legal. Porque tem coisa que às vezes não é relevante. Você fala, putz, eu não preciso disso aí. Né? Então, tem que ter relevância. Você tem que ter algo de único. Pode ser eu do meu jeito. Pode ser a experiência. Pode ser... Então, eu acho que você tem que ter pelo menos uma coisa que se torne único. O que te faz único? E a outra coisa, que sem isso o tripé não para. Tem que ser verdadeiro. Senão, cara, você não consegue montar em cima da mentira, entendeu? Em cima de uma coisa que... É uma viagem que... Isso que é legal, porque quando eu te vi na internet, e a gente sabe que a internet acaba tendo muitos personagens, Sim. né? E aí quando a gente vai fazer a reunião com você, é a mesma pessoa. Não tem diferença entre o cara que tem ali na cozinha, inclusive, não sei se ainda você atende, mas você atende mesmo, pelo menos eu fui atendido no mesmo lugar que você grava seus vídeos. Sim, ela mesmo. E eu falei, isso, eu falo para as pessoas, não tenta fazer um personagem na internet, porque a hora que a pessoa, porque você é uma venda high ticket, né? Não tem como falar que vem fazer uma festa com você que você tem um ticket alto de festa. Mas, exatamente por tudo isso que você entrega. E aí, quando a gente imagina, chegar lá, ver um cara que na internet você é divertido, aí vê um cara carrancudo, não quer falar muito, você fala, calma aí, quem que é a verdade? O que tá lá ou o que tá aqui na minha frente? Sim. E você é a mesma pessoa, né? Internet pessoalmente. Sim. Isso é algo que eu acho fundamental, sabe? Porque você não consegue manter... Se não for verdade, você não consegue manter. Não vai, não fica de pé. Você não mantém, entendeu? E eu vejo isso. Tem gente que me conhece desde moleque, assim, e fala, nossa, cara, eu tô vendo seus vídeos, tal, papá. Pô, é você mesmo. Eu falo, sou eu mesmo. Parece que eu tô vendo você falando aqui na rua do meu lado, tal. É isso. É ser você mesmo. Óbvio que talvez uma versão melhorada, talvez uma versão mais elaborada, mas tem... Aquele moleque que brincava na rua tá aqui, né? Como você não perdeu isso, Emerson? Porque você não pode perder. Exatamente. Você não pode perder. Exatamente. Porque não dá. Porque assim... Eu acho que assim... uma boa parte... Pensa nos seus filhos. O quão criativos eles são, o quão... curiosos e inventivos e dão soluções, certo? Mais que uma pessoa mais velha, não é isso? Esse lado criança seu, você nunca pode perder. Eu acho que você não pode perder, entendeu? E outra, a vida tem que ser divertida. A vida tem que ser divertida, não pode ser uma vida chata, entendeu? Chata não dá. Nossa, fantástico.
Porque é verdade, né? Você vai pensando, é o óbvio que deve ser ressaltado, né? Porque é isso aí. É isso, a vida tem que ser divertida, cara. Você vai fazer um negócio que você não gosta, que é chato, e aí? Essas coisas eu não consigo entender. Às vezes eu falo... Porque a gente trabalha muito mais do que vive nossa vida. Aí trabalhar em algo que você não gosta, eu não sei como que a pessoa deve conseguir viver, cara. Porque são 9 horas, 10 horas a gente... Entre trajeto, pensamento, tudo que você faz, ou às vezes mais do que isso. Aí você fazer uma coisa que você não gosta, eu fico imaginando, essa pessoa deve ter um sofrimento tão forte dentro dela que eu não conseguiria fazer outra coisa também. É a contabilidade e agora a mentoria. Quais princípios de administração você trouxe para o dia a dia da cozinha e para o crescimento da Mal? Cara, eu já tive, né, algumas empresas, tive agência, depois eu tive uma fábrica de prato pronto congelado e agora tenho um buffet. E eu te digo que o que eu vivi sendo empresário, e não sendo de uma família de empresário, cara, o que eu bati a cabeça é uma coisa absurda. É absurdo. Porque hoje muito se fala, abre seu negócio e vamos embora, né? Não é bem assim, né? Porque se tem uma coisa, você pode ter ideia que for, cara, mas se não tiver o financeiro funcionando, o negócio não vai. Ele pode estar no começo, que você está lá, mas assim, você tem que vender. E esse vender tem que ter lucro. Não tem jeito, não tem jeito. Qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, vende e tem lucro. Se ela não tiver lucro, ela não sustenta. Isso é uma coisa que porque antes da Amaô, eu tive empresa de congelado, que ela foi lá, quebrou e tal. E quando você quebra uma empresa, é uma coisa muito péssima, né? É péssimo. Você entra com um sonho, de repente esse sonho acaba, você está com dívida com todo mundo e ferrou. E eu fiz, cara, na época, é até louco isso aí, porque eu fiz... quando eu quebrei, eu fui da consultoria de branding e também fui da consultoria para algumas empresas voltadas ao mercado de gastronomia. Então, porque eu acabei adquirindo um skill assim, de congelamento, de processo de produção, e aí fui dar consultoria nesse sentido. E aí teve uma empresa que eu fui da consultoria e a esposa dele ela tinha feito como coach, né? Que é um coach que hoje em dia você não pode falar, mas assim, ela tinha feito ela era uma coach que tinha feito no Canadá. Eu acho que isso era a segunda melhor escola do mundo, perdendo para Bordeaux só. E ele falou, cara, você não quer fazer umas sessões com ela para você, né? Eu tava perdido nessa hora. Falei, cara, agora ferrou tudo, né? E aí, eu acho que isso vale até para quem de repente tem sei lá, deu errado alguma coisa. E ela falou para mim um negócio, eu falei, cara, é isso mesmo. Porque ela falou assim, tá, a tua empresa de congelado acabou, mas o Emerson não acabou. Eu falei, Falei, é verdade, né? Faz sentido. Falei, tá, mas fala mais, porque, tá difícil, cara, tinha um sonho, tô ferrado agora e tal. Não, mas o sonho não acabou. Porque me fala o que você gostava, blá, blá, blá. Você continua gostando disso? Eu falei, sim. Ela falou, então você tem que ganhar dinheiro para fazer isso. Sem dinheiro você vai fazer isso. Ela falou, então não se cobra por... sabe, é isso que você está me falando. Pô, mas você entrega nas suas festas coisas diferentes, tal. Sim. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ir para Itália, eu tenho que ir para Espanha, eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir para sei lá para onde, para conhecer coisa nova e entregar para você, na festa que você quer. De jeito diferente, sabe? Então, assim, você pode ter a posição social, política, que você quiser. Não importa. Porque se tem uma empresa, essa empresa tem que ganhar dinheiro para que você realize seu sonho e quem trabalha com você realize seu sonho. Eu falo isso porque assim, eu fiquei super assim, agora tá fazendo acho que 2 semanas, o meu chefe de cozinha lá comprou apartamento. Nossa. Recebeu a chave, eu falei, cara, que massa isso aí. Pô, eu fico, sabe, eu falo, cara, que tesão isso aí, entendeu?
E quando eu vejo alguém lá, putz, troquei de carro, tô fazendo tal coisa, comprei tal coisa, eu falo, pô, cara, é muito legal. Sabe, as pessoas realizando sonhos junto com você, que você também está realizando sonho, e o meu sonho, o seu sonho, e de quem, sabe? Então isso é muito legal. É que eu falo, as pessoas não. Os empresários não têm o tamanho da força que eles têm em cima dos funcionários, né? Realização de sonhos, eu acho que é um negócio que faz parte. Se a gente. Por isso que eu falo, a gente às vezes pensa em desistir, né? Ou não tá, você tá cansado aquele dia para trabalhar, lembra da equipe. Rapidamente você fala, não, eu tenho que trabalhar porque não é só sobre mim, é sobre o time todo, né? Sim, são as pessoas que acreditam em você e que vão lá, de repente você vê, de repente uma negociação, ou tá rolando uma coisa meio estranha assim, o cara chega em você e fala, pô, tá acontecendo isso aí, ó, tem que ficar esperto, sabe? Você fala assim, putz, cara, é gente que eu tenho do meu lado que, pô, o cara tá comigo, entendeu? E isso não é... E assim, e eu não tô falando aqui porque eu sou um cara muito duro. Nossa, cara, você não tem noção. Você não tem ideia. Você é exigente. Nossa. Eu também sou. É infernal, entendeu? Mas, assim, se você não for exigente, muito provavelmente você vai ser mais um. Entendeu? Porque todo mundo busca um lugar ao sol. Porque é o que você falou, senão o único não aparece. Se você for frouxo, como que o seu ser único vai aparecer? Exato. Se você não é exigente com aquilo que você vende? Exato. Eu falo isso pra minha equipe. Quando a gente for fazer algo, a gente tem que pensar no extraordinário. Sim. A gente não pode pensar no ordinário. Sim. Porque senão ninguém vai ver. Porque você precisa passar isso. Então imagina, cada festa que você entrega, óbvio, quem te contratou fica muito feliz. Mas quem está na festa quer falar, cara, como eu contrato esse cara? Sim. Tenho certeza que já vieram muitas festas de convidados de festa certeza. sua. Porque não viveu aquela experiência. Sim. E tem os mente fechada, né? Que é o que você falou. Ah, é caro, tá. Mas olha quanto ele viaja, olha o time que ele paga, olha como ele treina, olha a quantidade de ingredientes que tem que comprar para testar pratos. Ninguém coloca isso na conta. Na conta, e você sempre está viajando e passando por experiências novas para trazer experiência nova para o seu cliente, né? Sim. Eu sempre... porque, óbvio, acho que todo mundo viaja, acaba comendo, porque gastronomia é uma forma de você conhecer a cultura de um povo. Sim. Né? Para mim, mais ainda, porque eu trabalho com isso e, né, enfim, acabo tendo até uma leitura, às vezes, um pouco diferente. Mas sempre que eu vou para algum lugar, eu falo assim, nossa, isso aqui vai ser muito legal de fazer. É muito legal. Muito legal. Né? Eu fui para o sul da Itália agora e vi que os caras têm muitos bar de spritz. Então, não só a Aperol Spritz, Campari Spritz, Limoncello Spritz, Hugo Spritz, que está na moda super lá na Itália e tal. Eu falei, nossa, Vou isso. trazer para cá. Óbvio. Que bacana. Você fala muito de visão administrativa. O que você acha que falta para os empreendedores criativos para escalar o negócio? Porque eu lembro que esse dia você estava até com esse problema, né? Como que eu atendo todo mundo que está chegando? Nossa, não, quando você foi falar comigo, né? Nossa, cara, eu tava assim, aquela vez, quando você foi falar comigo, e eu tava mais louco o Batman. Porque isso é um ponto muito interessante. A gente, quando trabalha com rede social, todo mundo te promete. Não, porque olha, você vai ver quando estourar que vai ser legal. Tá, estoura. Quem vai atender? Responde. Ah, eu tinha 15, 20 pedidos de orçamento no mês. Tá, tenha 100 num dia. Nossa. Como que você faz? É uma loucura, entendeu? Então você começa a ficar... Você tem que buscar, sabe? A Ellen que trabalha comigo, que você conhece, o dedinho dela começou a ficar pequeno, assim, sabe? Mas existem soluções, mas pra gente que empreende, às vezes, cara... Por mais que você pense, repense, sempre tem alguma coisa que você fala assim, putz, isso aqui é um gargalo que eu não imaginava. Porque eu não imaginava a gente explodir. Não imaginava, entendeu? Tanto que aí eu consegui um chatbot, que foi a melhor solução que eu tive para fazer um filtro, apresentar, fazer um filtro, e a partir daquele filtro aí sim a coisa chega
em mim, por exemplo. Vai passar por uma pessoa e aí chega em mim se tudo der certo, entendeu? Mas é tão complexa essa pergunta, porque assim, como é que eu vou pensar em escalar meu negócio? Eu acho que a escala, ela depende muito daquilo que você tem como o teu projeto tem que estar muito bem feito e tem que ser sedutor, entendeu? Porque tudo é venda. Então, para escalar, ele vai ter que vender. As pessoas querem comprar. Eles enxergam o valor. Esse preço está adequado, né? Como a gente faz isso, né? Então, assim, teve um cara que uma vez comentou um vídeo meu no Instagram, sei lá, um cara de vídeo, né? E ele falou, esse cara, pô, filmou pra caramba, tal, mas veja o negócio dele. O off dele tá bem feito. O off tá bem feito. Então, assim, esquece a filmagem. A tua entrega sem estúdio, tá ok? Tá bem feita? Pô, legal. Então, você pode ir pra... Não é que você pode qualquer hora, mas você tem uma chance maior daquilo dar certo. Então, primeiro você acerta a casa, acerta o teu planejamento financeiro, o teu planejamento de aonde você vai se apoiar, sabe? E eu vou te falar uma coisa, para mim, pelo menos. Eu sou um cara que eu jogo em todas as posições no buffet. Todos os negócios que eu tive, eu jogava em todas, praticamente. E as pessoas sabem disso. Que se precisar, eu entro no jogo e vambora, entendeu? E para mim, isso foi uma coisa que sempre me confortou. De falar assim, não, eu posso dar 3 passos para lá. Não dá 1, dá 3. Porque eu tô junto e eu... Vambora, cara, vambora. Se tiver que fazer, eu faço. Eu faço. Vira a noite, se dane. Mas eu acho que entender muito bem quem é o teu cliente, entender muito bem aquilo que você quer vender, que faz sentido para você tá vendendo. Se aquilo... Coloca todos os custos na balança, entendeu? Porque às vezes as pessoas fazem uns custos meio... Mais ou menos, né? Mais ou menos, entendeu? Aí tem que ter um bom contador também. Pra cima. Eu acho que ter um bom contador, porque aí tem o seguinte, né? O Rodrigo me encontrou, mas eu também encontrei o Rodrigo. Né? Porque hoje o atendimento que eu tenho dele não só me deixa tranquilo, mas me resolve um monte de problema. Eu estava aqui para bater um papo com você, a Alessandra me mandou, falou, é só autorizar os pagamentos lá no Itaú, beleza? Um pouquinho antes eu estava aqui, autorizei, tá feito, entendeu? Uma coisa é que eu teria que ter uma pessoa lá dentro e tal. Então, você entende, vamos falar agora o teu negócio, você entende que o meu negócio precisa de soluções como essa que você me entrega. Sim. Porque quando você chegou com essa solução, eu falei, putz, cara, é o que eu precisava. Pegar uma menina lá dentro para treinar. Que amanhã vai sair, porque não tem muito pagamento. Isso, exato. Que você me deu uma solução que em uma semana, 10 dias estava funcionando. A gente aprendeu muito, tem uma questão que o Flávio Augusto ensina a gente no clube, que é só se preocupe com o que gira o ponteiro, ou seja, que traz receita. Fazer seu BPO lá internamente não ia girar a sua receita. Exato. Então você precisa vender, você precisa ter vídeo, você precisa gravar, você precisa estar na internet. Então isso você tem que ter diretamente ligado a você. Sim. Agora, resolver seus problemas na prefeitura, apuração de imposto, pagamento de conta, cara, isso não gira seu ponteiro. Então terceiriza que é mais fácil, né? Exato. Você viajou para diferentes países, né? Uruguai, Argentina, Portugal. Nossa, nem sei mais para onde você foi. O que é bom, né? Porque eu falo que sempre eu viajo para um país diferente, eu ligo para você para pedir indicação de restaurante. O que mais trouxe de aprendizado dessas culturas para dentro da sua cozinha e da Maú? Olha, é interessante essa pergunta. Porque assim, quando a gente vai para outros lugares, né? Você vai para a Europa, é uma coisa talvez mais... eu vou voltar. Você vai para Nova York.
É uma cidade que te dá um pouco de ansiedade, porque é uma cidade muito... uma coisa muito acelerada, muito acelerada. Eu não conseguia parar pra tomar um café, porque tinha alguém já trazendo a conta, sabe? Ela é assim. Cara, deixa eu tomar um café, sai daqui. Eles ficam rodando a mesa, né? Nossa, Pra cara. você ir embora. Porque a mesa tem que rodar sei lá quantas vezes, entendeu? É uma coisa meio insana. É uma coisa que na Europa, geralmente, você já não tem isso, né? Mas é bom você conhecer todos os mundos. Eu acho que... Sabe o que é legal, Rodrigo? Você conhecer tudo isso, sabe? E aí você, de repente, colocar isso na tua balança pessoal e que você vai trazer pro teu cliente. Fala, cara, ó, eu vi isso lá, você acha legal ou não? Porque, de repente, tem uma outra situação assim, enfim. Eu acredito muito no poder da simplicidade das coisas, sabe? Óbvio que coisas sofisticadas e altamente sofisticadas são muito legais, né? Muito legais. Mas eu já me impressionei muito com coisas muito simples. Feitas de uma forma assim tão... Você fala assim, nossa, meio idiota, por que eu não pensei nisso ainda? Sabe? Você está de repente em Portugal. Aí você fala, pô, vou dar uma corridinha lá na Espanha. Aí você vai comer um polvo, que você fala assim, pô, o cara trouxe na panela, cortou na tesoura, mas de uma maneira tão quase bruta e elegante, e colocou poucos ingredientes de altíssima qualidade, ficou um negócio sensacional, sabe? Então, assim, essas experiências talvez vão aumentando o teu conhecimento enciclopédia pessoal, sabe? E de que forma você vai pegar isso e jogar para tua vida e para o teu trabalho, porque tem tanta coisa, né? Pô, eu me lembro do Daniel, não sei se você já ouviu falar no restaurante em Nova York, super legal. Não, eu fui no dia lá, tentei reserva, não tinha. Tá. Tava lotado. Sabe que tem uma história legal nesse restaurante, porque eu tava lá e a minha esposa fala alemão, né? Ela fala, o língua que você quiser ela fala, mas enfim, ela fala alemão também. E aí, eu tava assim, ó, eu falei, cara, mas parece muito a Angela Merkel e o Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha. Mas era muito igual. Era muito igual. Eu tirei uma foto de longe, aí ela passou perto, estava falando inglês, então não eram os dois, mas era muito igual. Aí depois eu coloquei no meu Instagram, o pessoal, nossa, você jantou do lado deles. Eu falei, aqui, né, cara? Pô, eu tô em Nova York, cara. Cidade que não dorme. Mas assim, você vai para um lugar desse, tipo Daniel, e aí você vai, de repente, provar uma sequência de chocolates. Aí você fala assim, nossa, deve ser o quê? Chocolate o quê? Da onde? Pode falar. O que vem primeiro à cabeça? Belga. Belga, por exemplo. Suíço. É. Sabe de onde vinha o chocolate? Do Brasil, da Venezuela e da África do Sul. Uau. E maravilhoso. Espetacular. Até porque o chocolate da Bélgica e da Suíça e desses lugares vem daqui, né? A matéria-prima. A matéria-prima é daqui. É que às vezes falta muita tecnologia e tal, mas eu achei muito interessante. Falei, putz, cara, te quebra aquela coisa e fala assim, nossa, mas como assim, né? E eram chocolates assim de excelente qualidade, sabe? Coisas de... cara, e você olha e você... E eu gosto de comer coisa diferente, eu como qualquer coisa. Se a pessoa colocar lá, eu vou comer, entendeu? Sendo bom. Bem feito e tal, enfim. Eu acho que se tem uma coisa que a pessoa, inclusive empreendedor, pode fazer por si mesmo é viajar. Para abrir a cabeça. Você me virou a chave, porque eu nunca tinha viajado. E aí, quando a gente conversou, você falou, Rodrigo, viaja. Melhor experiência que você vai ter na vida. Só esse ano acho que eu saí para fora umas 4 vezes. Então. E realmente muda a cabeça da gente. Porque de repente você vai para um lugar, você vai para Argentina, porque você vê notícias sobre a Argentina. Nossa, a comida é muito boa, né? Eu fui. Muito boa. Aí você, de repente, você vai lá. Aí você prova, você fala com os caras, você vê se os caras são legais, são chatos, sei lá. Sabe, você vai para o Uruguai, como que é o Uruguai e tal. Blá, blá. Sabe, porque quando você vivencia aquilo, putz, cara, é outra vida. Não tem jeito. A experiência, né? Experiência. Não tem como.
Isso é experiência. A experiência, E eu acho que o empreendedor... gastronomia é uma experiência. E o empreendedor, ele tem que viajar. Ele tem que abrir o cabeção, entendeu? Tem. Porque parece besta e não é, né? O Não. que você vê de novas coisas, o que eu vou trazer para o meu negócio, como que eu vou implantar isso aqui. Olha que bacana é aquilo que você falou. Às vezes é uma coisa ridícula, que você só não pensou. E aí você viu ele e falou, posso mudar isso. Sabe essa coisa de você ver como a pessoa te atende? Como ela te atende? Porque uma coisa que eu me irrita, né? Eu tenho várias coisas que me irritam na vida. Mas, por exemplo, caixa de qualquer lugar me irrita. Porque eu chego no caixa, a hora que eu chego no caixa, eu só quero pagar e ir embora. E a pessoa fica perguntando se eu quero mais alguma coisa. Não, Eu falo, ai, cara, só somos passa dois. isso aqui. Eu já falo, não, é só pagar. Então, mas qualquer lugar do mundo não é assim. Porque qualquer pessoa coerente, ela olha e fala assim, você tá passando no caixa? Você só quer ir embora. Quer dizer, a melhor experiência que você faz é falar assim, olha, paguei rapidinho e foi embora. Não, você quer perguntar pro cara se foi bem. Quer fazer uma pesquisa? Eu não quero. Eu te odeio, já te odeio. Acabou, eu não quero, entendeu? E quando você... Isso é uma coisa... A primeira vez que eu fui pra Europa, eu vi isso. Eu falei, cara... Por que as pessoas lá não entendem isso? Porque aqui o cara fica tentando te vender até o último segundo. Não, E às só que vezes... assim, de repente é um café. O cara é ruim pra te vender, demorou. Aí ele quer te vender alguma coisa no caixa. Aí você fala, pô, cara, Não, você teve tanto tempo pra me vender. Eu fui tomar um café em Paulínia, marquei uma reunião esse sábado, não vou falar o lugar, é óbvio. Cheguei lá, tinha obviamente, tinha um menu ali na mesa, mas não tinha campainha, não tinha nada. E fiquei tentando chamar o garçom e nada, passou 1h30, a gente já estava com fome, porque tava reunião também, então a gente entrou na reunião e o tempo passou. E você não né? tinha chamado, pedido Aí, nada. Entrei lá, falei, olha, eu queria saber que hora que vocês estão na mesa. A resposta, a sua obrigação é vir aqui no balcão. Falei, tá, a minha obrigação é, você não viu que na mesa tem um menu? Era só você ver o menu. Falei, e vocês, em nenhum momento, com lugar vazio, resolveu ir até a mesa para oferecer o produto de vocês? Não é a nossa obrigação. Nossa, cara. Falei, então eu posso sentar aqui, fazer reunião, trazer a minha comida? Não, isso não pode. Falei, mas que hora que você viu que eu não precisava comer? Então eu vejo assim, a pessoa... E era o dono da empresa, não era nem um funcionário. Nossa. Porque, assim, o funcionário eu até falaria, beleza, não foi bem treinado. Era o dono. Aí terminei minha reunião, despedi do fornecedor, voltei lá, falei com ele, falei, olha, desculpa, mas eu sou mentor de empresário, então acho que eu preciso te dar uma aula gratuita. Você acha que é assim que você vai crescer? Como é que tá o seu negócio? Não, realmente tá muito difícil. Falei, cara, mas eu sentei aqui, a comida é excelente, o cara faz um produto, tem uma doceria aí também, é mais para café, Tá. mas muito bem feita, ele que faz, trabalha com isso há muito tempo, saboroso, tudo muito fresquinho. Eu falei, mas você não chega, você não oferece, mas você não é invasivo? Eu falei, cara, você vende. Você vive disso. Se você não vender, você vai fechar. Então, se a pessoa veio aqui, você acha que a pessoa veio aqui para quê? Para conversar? Se a pessoa procurou seu espaço, ela quer comer. Então, chega. Pô, eu nunca tinha pensado assim. Eu falei... Aí você fica pensando, não, é uma cafeteria. Como que o cara não pensou que ele tem que ir até a mesa? Falei, você já tem que ter todo mundo aqui preparado para ir até a mesa. Deixa a pessoa, obviamente, sentar, mas a primeira coisa, ó, querem fazer o pedido? Falou, não, volta dali 10 minutos, mas vocês precisam disso para vender. Falei, nossa, Rodrigo, não tinha pensado assim. Olha que como ele não tinha. Que daí você fala, que loucura. Tá lá, você há 5 anos, aí você vê o prédio deteriorando, porque a receita não deve ser alta, e a qualidade da comida é excelente. Que daí eu pedi um croissant com queijo muito bem executado. A massa do croissant é muito bem feita, que tem uns croissants que não dá nem para comer. Nossa, né? mais seco Duro que... Não, ali a massa muito bem feita, saborosíssimo, queijo de altíssima qualidade. R$42 de coração. Mas vale a pena. Tá. Porque é muito bem feito, saboroso. Você não sente o gosto de óleo, gordura, né? Que tem umas coisas que você nem consegue comer. Falou, olha, se ele soubesse, só vender. É só oferecer. Quanta gente entrou e saiu do lugar. Mas você vê que essa questão que eu te falei de ser multidisciplinar. O cara para ser empresário, a não ser que ele seja, sei lá, um cientista, sabe? De meio que, sei lá, o gênio do negócio, mas ele tem que
ter um mínimo de noção multifacetada do negócio, sabe? Nosso país não ajuda também. Ah, não. Nosso país não forma empresário. Não. Nosso país quer formar CLT, né? Mas vamos pular essa parte. Se você pudesse dar um conselho para jovens empreendedores, sejam eles da gastronomia ou não, sobre vida, negócios e propósito, qual seria? Cara, vamos lá. Eu acho que tudo que você for fazer na vida, você tem que se doar. Então, eu não sei se hoje eu daria sei lá, um conselho para alguém já sair abrindo uma empresa, sabe? Trabalhe em outras empresas, conheça outros mercados, conheça pessoas, conheça processos, conhecimento, sabe? Eu vejo que hoje existe um lance assim de explosão muito grande de empreendedorismo, mas tem muita gente batendo cabeça por direito. Mas isso é muito legal. Por outro lado, eu vejo que tem muita gente mal preparada. Em todos os sentidos. Às vezes o cara sabe cozinhar, mas ele não sabe nada do resto. Sabe? Vai quebrar. O cara vai fazer gastronomia. Beleza. Tá. Então você é um dono de restaurante que fica dentro da cozinha. Desculpa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendeu? Você tem que, minha opinião, restaurante, por exemplo, entenda de cozinha, saiba cozinhar. Você tem que saber. Você pode até ser o chefe, tal, mas, cara, se você não olhar, não tirar a barriga do fogão, você não vai ver o teu cliente na mesa, como você ficou no café. Você não vai entender aquilo que o teu cliente, se brilha o olho dele ou se ele não gosta daquilo. Ele gostou ou não gostou? Pergunta pra ele, esse aqui voltou, por que você não gostou? Tava salgado, o que aconteceu? Deixa eu ver, eu vou provar também. Entendeu? Você tem que entender... eu acho que assim, para a pessoa ter propósito, eu não consigo conceber na minha cabeça uma pessoa que nasce pronta para empreender e, sabe? Não. Ela tem que conhecer. Entendi. Conhecer, estudar. Isso de tudo, sabe? E outra, tem um outro, esse é o conselho. A chave. Eu vou fazer gastronomia, por exemplo. Beleza. Cara, mas tem que conhecer de poesia. Você tem que conhecer de música, você tem que conhecer de teatro, de dança, você tem que conhecer de artes plásticas, vai para museu, vai conhecer aquilo que faz o sentido, que faz as pessoas sentirem, sabe? Sabe essa coisa? As empresas são feitas, obviamente, construídas sobre coisas sólidas, sobre tijolo, sobre pessoas, sobre faturamento e tal. Mas, cara, como que você vende o teu negócio? Como você enxerga o teu negócio? Cinza. Não. Ou baseado só naquilo que você aprendeu na faculdade, numa faculdade específica. Talvez você não vai conseguir talvez chegar onde você quer, entendeu? Eu acho que você tem que saber de mais coisas, sabe? Essa coisa multifacetada, multidisciplinar, forma a tua visão. Vai te ajudar numa visão mais completa, numa visão mais sedutora para você vender o teu negócio. Porque o tempo todo você está vendendo. O principal, né? Para terminar, Emerson, se você tivesse que resumir sua filosofia em uma frase que misture negócios e gastronomia, qual seria? Pô, tinha uma pergunta mais fácil, não? Ninguém manda você ser artista. Obviamente, essa pergunta é para quem vai museu, música. Uma frase. Eu acho que... Cara, uma frase... É difícil você conseguir isso, mas... Eu acho que eu diria o seguinte, cara...
Viva a vida com alegria. Independente daquilo que você vai fazer. Viva a vida com alegria. Uau. É isso. Emerson, eu queria te agradecer imensamente. Eu tava até com medo de te convidar e você me dar não. Aí, é impossível isso. Sim, é impossível, mas gente. Falar não, Rodrigo. Eu te convidei e na hora você falou, é isso? Ok, beleza. Liga lá pra ela e marca a agenda e eu venho aqui. Então, agradecer você, admiro você demais como empreendedor. Te acho amigo, a gente conversa sobre muitas vezes, e uma pessoa que inspira de fato outros empreendedores. Muito obrigado por você estar aqui. Eu agradeço, foi muito legal o bate-papo. E, cara, esse cara aqui é show, hein? Não pode falar palavrão, né? Então. Obrigado. Valeu. Para você que esteve até aqui, curta, compartilhe e até o próximo episódio.